Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos, falai de todas suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegrem-se os corações daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de sua boca. Vós, sementes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, e todo o povo diga amém. Louvai ao Senhor. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera, 205 anos. E morreu Tera em Harã. Então o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Calai-vos! Ouvi-me! A ordem dada pelo Senhor nosso Deus será obedecida. Ele mandou-me sair daqui com todos os da minha casa. E nós vamos sair. O Senhor nos guiará à terra que vamos habitar. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha ordenado. Com ele seguiram sua mulher Sarai, Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. Tinha Abrão a idade de 75 anos, quando saiu de Harã para ir à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra, até o lugar de Siquém. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: À tua semente darei esta terra.
E ali Abrão edificou um altar ao Senhor, seguindo depois para a montanha, à banda do oriente de Betel, onde também edificou um altar ao Senhor, invocando-o. Depois caminhou Abrão dali, seguindo para a banda do sul. E havia fome naquela terra. Por isso, dali prosseguiu Abrão rumo ao Egito. Antes de entrarem no Egito, Abrão falou com Sarai, sua mulher. És formosa, Sarai. Quando os egípcios te virem, quererão matar-me para ficarem contigo. Oh, não. Não quero que isso aconteça, Abrão. Então dirás que és minha irmã para que viva a minha alma por amor de ti. E assim que Abrão entrou no Egito, a beleza de Sarai foi notada por todos e comentada diante do faraó. Não exageramos, grande faraó. É a mulher mais bela que nossos olhos já viram, essa irmã de Abraão. Nesse caso, quero vê-la em minha casa. E Sarai foi levada para a casa do faraó, que recompensou a Abrão com muitas dádivas valiosas, com grandes rebanhos, com muitos camelos, com servos e servas. Porém, o Senhor feriu o faraó com grandes pragas e a toda a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Os rebanhos estão morrendo. As plantações definham. A seca sobre todo o Egito. A fome e a doença estão matando teu povo, ó faraó. E todos esses males nos sobrevieram depois que mandei vir para minha casa a irmã de Abrão. Sim. Mandai buscar Abrão. Trazei-o à minha presença. Por que fui trazido à tua presença, ó faraó? Bem sabes os grandes males que desabaram sobre nós desde que tomei Sarai para minha casa. Sim, grande faraó. Então saberás também a razão de todos esses castigos. Sim, grande faraó. Sarai não é minha irmã. É minha mulher. Tua mulher? Sim, faraó. Por que mentiste dizendo que era tua irmã? Por quê? Porque tive medo que, sabendo disso, pudessem matar-me para ficarem com ela. Por isso todos esses males nos sobrevieram. Devolver-te-ei Sarai e irás embora. E o faraó deu ordens aos seus varões, e estes acompanharam Abrão e sua mulher, e a tudo o que tinha na sua saída da cidade. E subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul com toda a sua gente. E ia muito rico em rebanhos, prata e ouro. E também Ló, que ia com Abrão, tinha muitos rebanhos e tendas. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos. E surgiram contendas entre os pastores de Abrão e de Ló por causa da terra. Assim não podemos continuar, Ló. Parece que a terra tornou-se pequena para conter-nos e aos nossos rebanhos de gado e toda a nossa gente. Tem razão, Abraão, meu tio. Assim não podemos continuar. Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores. Que faremos então? Não está toda a terra diante de ti? Vamos separar-nos. Vais escolher o rumo que quiseres seguir. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Há muita terra a perder-se de vista. Podes escolher à vontade. Pois bem. Escolha então toda a campina do Jordão. Habitarei nas cidades da campina e armarei minhas tendas até Sodoma. Seja como escolheste. Eu ficarei na terra de Canaã. E assim foi feito. Abrão viu Ló partir com toda a sua gente e tudo o que tinha para o oriente, para a imensa campina do Jordão até Sodoma. Ló não sabia ainda que eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. E quando Ló apartou-se de Abrão, o Senhor... Abrão, Senhor, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul, e do oriente
e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Ó Senhor, Deus meu. Levanta-te agora, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Zoar, e ordenaram batalha no vale de Sidim contra Kedorlaomer, rei de Elã, e Tidal, rei de Coim, e Anrafel, rei de Shinar, e Arioque, rei de Eleazar. 4 reis contra 5. E a batalha impressionante travou-se no vale. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão. Então veio um que escapara e contou a Abrão. Acalmai-vos e escutai-me. Vamos armar-nos para a luta. Vamos sair para libertar Ló e todos os de sua casa, pois somos todos irmãos. E saindo à luta para libertar Ló, Abrão conseguiu derrotar os inimigos e trazê-lo, e a seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até ao vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoando a Abrão, disse-lhe: Bendito seja Abrão de Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as minhas almas, e a fazenda toma para ti. Levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão, salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão.
Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Contar as estrelas, Senhor. Assim será a tua semente. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para dar-te a ti esta terra para herdá-la. Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E atendendo à voz do Senhor, Abrão assim fez, e partiu-os ao meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiam. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse-lhe Deus: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servirão e serão afligidos 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão. E eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. É a vontade do Senhor que eu não te dê filhos. Sarai. Mas eu te amo, meu esposo, e quero que tenhas descendência. Por isso, seja Agar a minha serva, a mãe de nossos filhos. Sarai. Ouve-me, eu te peço, Abrão. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, sua serva egípcia, e deu-a por mulher a Abrão. O que tens? Por que vejo tristeza em teus olhos, Sarai? Porque Agar vai dar-te um filho. Trata-me agora com desprezo. É a ti que eu amo, Sarai. Meu agravo seja sobre ti. Minha serva pus eu em teu regaço, e agora sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Eis que a tua serva está nas tuas mãos. Faze-lhe o que for melhor aos teus olhos. Mandaste chamar-me à tua presença. Mandei. Quero que te retires do nosso convívio. Mandas-me embora? Sim.
Não te quero ver nem mais um dia diante de mim. Mas para onde irei agora? Para onde quiseres. Mas aqui não permitirei que continues. E Agar fugiu para o deserto. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no caminho de Sur. Não posso mais continuar caminhando. Não posso mais. As forças abandonam-me. Vou cair. Vou morrer debaixo deste sol escaldante. Morrer de cansaço, de sede. Uma fonte. Sim. Não pode ser uma miragem. É uma fonte. Oh, Deus de Abrão, tem piedade de mim. Dai-me forças para chegar até aquela fonte. Não me deixes morrer agora. Nem o filho que trago comigo. Piedade, Deus de Abrão. Piedade. Cheguei. Consegui chegar. Água. 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 Obrigada. Obrigada, Deus de Abrão. Obrigada. Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Quem és? E como sabes o meu nome? Sou o anjo do Senhor, Agar. O anjo do Senhor. De onde vens e para onde vais? Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Volta para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Voltar? Sim. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada de tão numerosa. Eis que terás um filho a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E Agar obedeceu à voz do anjo do Senhor, voltando à sua senhora com humildade no coração. E Abrão tinha 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor Deus tornou a falar-lhe. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão das nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e te darei
e à tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei Deus. Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti nas suas gerações. E este é o meu concerto. E todo o macho vos será circuncidado, todo o macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente, e o filho de 8 dias. A Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas pelo nome de Sara. Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis e povos sairão dela. Senhor, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Com 90 anos, Sara será mãe. Oxalá que viva Ismael diante de teu rosto. Na verdade, Sara te dará um filho, a quem chamarás Isaque. E com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Senhor. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis que eu o tenho abençoado, e o farei frutificar e multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, será estabelecido com Isaque, o qual Sara te dará. E naquele mesmo dia, todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. Abraão e Ismael, seu filho, que tinha então 13 anos de idade, também foram circuncidados. Depois apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Erguendo os olhos, Abraão viu 3 varões em pé, junto a ele. Meu Senhor, se agora tenho achado graça nos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E Abraão fez questão de hospedá-los e alimentá-los. E pela boca de seus anjos, o Senhor falou com Abraão. Onde está Sara, tua mulher? Está aí, na tenda. Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Do interior da tenda, Sara ouviu o Senhor falando pela boca de seu anjo. Eu e Abraão somos velhos, avançados em idade. Terei um filho depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho. O Senhor que sonda todos os corações, que tudo vê e tudo sabe, até os nossos mais íntimos pensamentos, contemplou a dúvida de Sara, o seu riso de dúvida, e pela boca de seu anjo, tornou a falar a Abraão. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Eu não me ri. Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles 3 varões dali, e olharam para a banda de Sodoma. E Abraão ia com eles acompanhando-os. E então disse o Senhor:
Ocultarei eu a Abrão o que faço, visto que Abrão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrar com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a seu respeito tem falado. E porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado e o seu pecado se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não hei de saber. E depois disso, aqueles 3 varões, 3 anjos do Senhor, foram para Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Senhor, se porventura houver 50 justos na cidade, tu os destruirás. Não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti, Senhor, que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja. Não faria justiça ao Senhor de toda a terra. Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo o lugar por amor deles. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Porventura faltarão de 50 justos 5. Destruirás por aqueles 5 toda a cidade. Não a destruirei, se eu achar ali 45 justos. Abraão continuou intercedendo junto a Deus pelos poucos justos que pudessem ainda existir em Sodoma e Gomorra, até diminuir esse número para 10. E o Senhor, Deus de misericórdia infinita, respondeu a Abraão: Não, Abraão. Se eu ali achar 10 justos, não a destruirei por amor dos 10. Ao entardecer, 2 anjos chegaram a Sodoma, e Ló estava sentado à porta da cidade. E ao vê-los, foi-lhes ao encontro, e inclinando-se com o rosto em terra: Meus senhores, vinde a minha casa, a casa de vosso servo, e passai nela a noite. E de madrugada vos levantareis e seguireis vosso caminho. Não. Antes na rua passaremos a noite. Oh, não. Não podeis passar a noite na rua. Não permitirei tal coisa. Aceitai. Peço-vos a minha humilde hospitalidade. Ninguém mais está seguro nas ruas de Sodoma e Gomorra à noite. Está bem. Aceitaremos a tua hospitalidade. O desrespeito, a corrupção, o pecado imperavam em Sodoma e Gomorra. Não havia o temor de Deus nos corações de seus habitantes, e os ímpios tripudiavam sobre os justos impunemente, como em nosso mundo atual está acontecendo. Antes mesmo que se acomodassem os hóspedes de Ló, anjos do Senhor,
A sua casa foi cercada por uma turba enlouquecida, dominada pelo maligno. Desde os moços até os velhos de Sodoma cercaram minha casa. Parece que todo o povo da cidade está aí fora reunido, endemoniado. E antes que derrubem a porta, eu vou sair lá fora e ver o que querem. Ló assim falou e assim fez. Rapidamente abriu a porta, saindo e fechando-a atrás de si. A turba exaltada, homens sem o temor de Deus nos corações, homens dominados pelo mal, enfrentou Ló. Que quereis de minha casa? Os teus hóspedes, os varões que a ti vieram esta noite. Os meus hóspedes? Sim, os teus hóspedes! Manda-os para fora para que façamos com ele o que bem entendermos! Enlouquecestes todos vós! Jamais eu faria uma coisa dessas! Nesse caso, todos invadiremos a tua casa e os tiraremos daí, queiras ou não. Prefiro antes entregar-vos as minhas 2 filhas do que os varões que se abrigaram debaixo do meu teto. Só se me matardes! És um estrangeiro que vieste habitar em Sodoma e ainda pretende ser juiz de tudo! Vais pagar por isso, Ló. A ele! A ele! Vamos pegá-lo! Naquele mesmo instante, os anjos do Senhor recolheram Ló para dentro da sua casa e feriram de cegueira todos os que estavam à sua porta. E então, pela misericórdia do Senhor, Ló, com todos os de sua casa, foram tirados para fora da cidade. E o anjo do Senhor disse a Ló: Escapa-te por tua vida. Não olhes para trás de ti e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló foi para Zoar com toda a sua gente, e estava amanhecendo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores, e tudo o que nascia da terra. E a mulher de Ló, desobedecendo às ordens dos anjos de Deus, olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por amor a Abraão, Deus se lembrou de tirar Ló e toda a sua casa para fora de Sodoma. E subiu Ló e habitou em Zoar com suas 2 filhas. E depois de todas estas coisas, conforme a palavra do Senhor, Sara deu à luz a Isaque, e estava Abraão com 100 anos. E no dia em que Isaque pôde ser desmamado, fez Abraão um grande banquete. E o filho da egípcia Agar, Ismael, zombou de Sara por ter sido mãe na velhice. Exaltou-se Sara e exigiu de Abraão: Manda embora essa serva e seu filho, porque o filho dela não herdará com meu filho Isaque. Abraão entristeceu-se, porquanto Ismael também era seu filho. Porém Deus lhe disse: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca de tua serva. Ouve o que Sara te diz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. E era Deus com Ismael, que cresceu e habitou no deserto,
e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E naquele mesmo tempo, depois de ter feito concerto com o rei Abimeleque em Berseba, ali plantou um bosque e invocou o nome do Senhor Deus Eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. E aconteceu que depois destas coisas, tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. Eis-me aqui, Senhor. Toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Sim, Deus meu. Sem argumentar com o Senhor, impressionante em seu espírito de obediência, em sua fé, Abraão levantou-se de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Já basta de lenha. Nós temos o suficiente. Já podemos empreender nossa viagem. Aonde vamos com essa lenha, meu pai? Oferecer holocausto ao Senhor, longe daqui, na terra de Moriá. Anda, despede-te de tua mãe. Até a volta, mãe. Nós voltaremos logo, não é, pai? Sim. Sim, meu filho. Cuidado com ele, Abraão. É o nosso único filho e é um menino ainda. Deus está conosco, guardando-nos a todos. Não precisas ficar preocupada. Vamos, filho. Acompanha teu pai, meu filho. Não fiques triste, mãe. Não demoraremos para voltar. Eu sei. Deus os acompanhe. E Abraão partiu rumo à terra de Moriá, levando os 2 moços, seus servos, e seu filho Isaque. Nem por um momento ele vacilou em seu coração em obedecer às ordens do Senhor. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Chegamos. Lá está a montanha onde adoraremos e ofereceremos holocausto ao Senhor nosso Deus. Vocês 2 fiquem aqui. Eu vou subir até lá com Isaque. Depois voltarei. Vamos levar a lenha, Isaque, para o sacrifício. Pode deixar, meu pai. Eu mesmo a levarei em meu ombro. E pronto, filho. Chegamos. Este é o local da montanha onde adoraremos ao Senhor nosso Deus, oferecendo-lhe holocausto. Vamos fazer fogo e preparar tudo. No local ordenado por Deus, Abraão edificou um altar, preparou o fogo e a lenha. E então Isaque, na sua inocência... Eis aqui o fogo, a lenha, o altar preparado. Mas onde está o cordeiro para o holocausto ao Senhor nosso Deus, meu pai? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Agora vou amarrar-te com esta corda, Isaque. Vais amarrar-me, pai? Mas por quê? Já compreenderás. O que vais fazer, meu pai? Obedecer à ordem do Senhor nosso Deus, meu filho. E tendo amarrado o filho, Abraão deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu a sua mão, e tomou o cutelo para imolar Isaque. E então o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus.
Abraão! Abraão! Eis-me aqui. Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Senhor. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro por detrás dele, travado pelas suas pontas num mato, e o apanhou e o ofereceu em holocausto ao Senhor, em lugar de seu filho. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou pela segunda vez a Abraão: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que de tudo quanto me deu, nada se perca, mas que o ressuscite no último dia. E a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte.